Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de bate-papos Café Com. Esse conteúdo é promovido pelo Sindimóveis e Movergues. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante na vida de todos nós, consumidores, lojistas, empresários, arquitetos, designers, enfim, a cadeia toda da madeira e do móvel é impactada diretamente pela nossa economia. Eu sou a jornalista Viviane Salvador e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a economista Patrícia Palermo. E a seguir a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas econômicas para o Brasil e descobrir quais são as certezas e as incertezas que nos aguardam. Antes de iniciar esse bate-papo, eu vou apresentar melhor a nossa convidada para quem ainda não a conhece. A Patrícia é formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui mestrado e doutorado em Economia Aplicada. É economista-chefe desde 2011 da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio RS. Também é professora universitária da ESPM Sul e da Faculdade São Francisco de Assis. A Patrícia é ainda palestrante com larga experiência na área de análise de conjuntura e economia para empresas e foi eleita a economista do ano do Rio Grande do Sul em 2016 pelo Conselho Regional de Economia RS. Patrícia, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer enorme te receber aqui na nossa série de entrevistas. Bem-vinda! Obrigada, Vivi. Muito obrigada por essa oportunidade. Tomara que a nossa conversa aqui seja muito rica e que ajude, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui no seu processo decisório cotidiano. A gente tem certeza que vai ser muito rica, sim. Patrícia, nas suas palestras sobre perspectivas econômicas, você comenta muito sobre as certezas e as incertezas que esse cenário oferece para a gente. Para iniciar esse bate-papo, então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que esse momento tem mais incertezas na economia nacional do que certezas? E quais seriam as principais certezas? A gente sabe aí que está se desenhando um crescimento no PIB desse ano, ainda que baixo. E isso é uma certeza já ou é ainda prematuro afirmar isso? Bem, quando a gente fala, né, de Brasil, sempre tem mais incerteza do que certeza no ar. Mas o que é certo, né? O que é certo é que, efetivamente, a gente está vivendo na economia brasileira como um todo um processo de desaceleração. O PIB brasileiro em 2023, ele vai registrar um número maior do que a sensação de economia ativada entre as pessoas. Deixa eu traduzir isso, tá? Sabe quando a gente diz assim que existe uma diferença entre temperatura e sensação térmica? Basicamente é isso que vai acontecer. Provavelmente as pessoas vão enxergar lá o número registrado no PIB e vão dizer assim, nossa, eu nunca acabei não sentindo isso. Ano passado, a economia brasileira registrou um crescimento de 2,9%, um crescimento bem acima do que se previa inicialmente. Hoje, as previsões estão rodando aí entre 2,2%, 2,4% de crescimento e alguns dizendo até que poderia ser um pouco mais, né? Em relação ao ano passado, é claro que existe um processo de desaceleração, né? Do 2,9% aí para o 2,2%. Mas a grande sacada é que grande parte desse crescimento vem por um impulso lá da agropecuária. Esse ano, não aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, a gente vai ter um ano recorde, um ano de grande crescimento em termos de produção e de produtividade agropecuária. A gente tem uma ideia, né, nesse primeiro trimestre do ano em relação ao último trimestre do ano passado, a produção agropecuária no Brasil, o PIB agropecuário no Brasil, cresceu mais de 21%. Então, a gente teve aqui no Brasil um choque de oferta. Os outros componentes do PIB, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda, que são mais sensíveis ao ciclo econômico, ao ciclo de aperto monetário que a gente está vivendo já há bastante tempo, já estão nos mostrando sinais aí de desaceleração, que a gente pode ver no consumo das famílias,
na formação bruta de capital fixo, do lado da demanda, e também, obviamente, num setor super sensível, né, ao ciclo de juros, que, por exemplo, é o caso da indústria. Então, a nossa certeza é que está tendo um processo de desaceleração. A dúvida sempre vai ser a intensidade desse processo. Ok, Patrícia. E as incertezas desse nosso cenário? Sobre isso a gente sabe também que a nossa lista é extensa, né, Patrícia? Os temores de uma recessão global em 2023 ainda surgem, volta e meia nessas projeções aí do mercado. Como é que se desenha essa perspectiva internacional para o fechamento do ano? E além dessa, qual que você considera aí, quais são as maiores incertezas de 2023? No âmbito internacional, vamos começar pelas certezas, né? As certezas são de que o processo de desinflação vai ser demorado, complicado de ser realizado. Com isso, vai ter taxas de juros elevadas por mais tempo e, obviamente, né, que alguns países vão enfrentar recessão ou que vão, pelo menos, ter a sensação de recessão. Em compensação, as incertezas são ligadas, por exemplo, à questão da guerra. A gente está envolvido aí num cenário de guerra que a gente não sabe se acaba ou se escala, né? Pensa que a gente está falando de algo que na cabeça do Putin ia durar 5 dias e se arrasta há mais de ano. Nós estamos falando de uma região que é muito importante em termos de produção de energia, de alimentos, de fertilizantes e que, obviamente, né, acaba gerando impactos no mundo todo. Outra questão importante tem a ver com a economia chinesa. A economia chinesa reabriu e não gerou o mesmo impulso que se esperava nas economias do mundo afora, porque depois de tanto tempo fechada, né, esperava-se que se gerasse um estímulo infinitamente maior. A China já não é mais a mesma, né? A China passou por um processo nesses últimos tempos aqui de que se viu que a sua demografia não anda mais para frente. A gente viu aqui no último censo que a população chinesa reduziu e isso, obviamente, vai ter impactos na dinâmica da economia mundial, né? Aquela China de crescimento de 2 dígitos ficou para trás. Hoje a gente tem uma China que cresce 5%, 6%, que obviamente é uma taxa elevada, mas não é um crescimento nem em termos quantitativos e nem qualitativos semelhantes ao que se tinha no passado. E a última dúvida, obviamente, né, é essa recessão que promete vir, mas não se sabe quando e não se sabe que profundidade. É impressionante a resiliência da economia americana. Quando a gente olha lá para a zona do euro, para a União Europeia, a gente já vê sinais muito mais claros desse processo, né, de diminuição de atividade. A Alemanha já está em recessão técnica e pela importância dela acaba, né, toda aquela zona ali também sofrendo isso. Mas, tipo, ainda é uma dúvida ou a dimensão e a duração dessa recessão pré-anunciada aí. Patrícia, nos últimos anos o Brasil fez algumas reformas importantes aí, como a reforma da Previdência e também a reforma trabalhista. Mas a gente tem, sem dúvidas, outras mudanças essenciais que devem ser feitas, como é o caso da reforma administrativa e tributária. Recentemente, o governo anunciou também algumas medidas focadas em aumentar o consumo no país. A maior delas, possivelmente, foi o plano de redução de preço aí nos carros populares. Todas essas medidas trazem, de fato, ganhos importantes? Como a gente equilibra essa relação de demanda, tributação e consumo de uma maneira saudável? Existia uma expressão que a gente usou um tempo atrás bastante, que era o tal do voo de galinha, né? Mas o interessante é que galinha não voa, galinha pula. Mas se você tirar uma fotinho na hora que a galinha está pulando e mostrar para alguém, né, desavisado, ele vai pensar que a galinha de fato está voando, né? O problema da gente, às vezes, focar em ações de curto prazo é que a gente faz a nossa galinha pular, né? O nosso crescimento vai lá, dá uma ativada, daqui a pouco ele diminui. Eu sou uma pessoa que historicamente defendi que a gente precisa ter
reformas estruturais do país. Porque as reformas estruturais no país são aquela graxa que fazem a engrenagem da economia girar melhor, né? Funcionar melhor. E a gente fez algumas reformas aí muito significativas. Vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que a gente fez ali em 2016, 2017, foi uma reforma que possibilitou, entre outras coisas, da gente não sofrer tanto na pandemia, porque ela fez todo o arcabouço legal para a gente ter teletrabalho. Imagina se a gente não pudesse ter tido teletrabalho durante a pandemia, né? A gente hoje vê um mercado de trabalho muito mais resiliente do que se viu no passado, muito provavelmente em virtude das regras que foram pactuadas pela nova legislação trabalhista que foi fixada a partir dessa reforma. Então, a gente precisa, ao longo do tempo, fazer uma atualização desse software, né? Esse software que são o conjunto de regras que regem a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade vai mudando, né? E as leis, na maioria das vezes, elas são reativas. Muitas vezes a gente discute, né? Fala sobre a necessidade, por exemplo, de criar mais infraestrutura no país. Isso, sem dúvida nenhuma, é um gargalo relevante para o nosso crescimento. A gente está vivendo hoje, por exemplo, um problema seríssimo. Eu comecei aqui falando, né, da questão de a gente ter tido um país que teve uma super safra. A gente fez uma super safra de soja. E um dos motivos do preço da safra da soja, né, da saca de soja aqui no Brasil ter despencado, é que a gente tem uma escassez de armazenagem e de escoamento. Então, é o nosso gargalo logístico forçando preços mais baixos. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas por que não se faz os investimentos necessários, né? O setor público muitas vezes não o faz porque ele não tem dinheiro. E ele não tem dinheiro porque ele gasta mal. Um dos maiores ralos onde o dinheiro público se esvai é na Previdência. Quando a gente estava ali discutindo a reforma da Previdência, nós falamos de um déficit anual de 350, mais ou menos, bilhões de reais ano. 350 bilhões ano que tem que sair de tributos que a gente pagaria para ter saúde, educação, infraestrutura, segurança, e que vão se transformar em transferências de renda para pagar a conta da Previdência. Se a gente não fizer regras que se adequem à nossa capacidade, né, de pagamento do próprio sistema previdenciário, a gente sempre vai precisar de dinheiro de tributos que serviriam para outras finalidades, né, que se revertem em serviços à sociedade para pagar essa conta. Então, quando a reforma vem e faz um ajustamento quanto a isso, e esse ajustamento é tão necessário, né, principalmente nesse momento em que a gente passa por um processo muito rápido de envelhecimento da população, a gente certamente, se a gente não fizesse isso, a gente estaria num problema muito pior. E, de novo, a reforma da Previdência, vamos dizer assim, ó, foi a versão 1.0, vai ter que ter a 2.0, vai ter que ter a 3.0, vai ter que ter a 4.0, porque não é tudo que foi necessário ser feito que foi feito, né? Então, mas foi algo importante porque diminuiu pressão sobre essa questão dessa conta que é a conta mais relevante que a gente tem dentro do orçamento público, que é a conta da Previdência. Mas tem muita coisa que precisa ser feita ainda, né? Por exemplo, a gente é um país em que, basicamente, o nosso PIB, ele funciona ritmado pela dinâmica dos serviços, né? Cerca de 70% do PIB brasileiro é serviços. E dentro lá dos serviços, uma fatia generosa é o governo. Por que a gente precisa fazer uma reforma administrativa? A gente tem que fazer uma reforma administrativa para cortar gastos, para racionalizar, sim, mas principalmente para aumentar a produtividade do setor público. Se a gente não tiver aumento de produtividade do setor público, é difícil a gente conseguir mais produtividade para o setor de serviços. E o setor de serviços é o core do PIB. Então, tudo isso está interligado. A gente precisa de uma reforma administrativa para que, basicamente, essa coisa pública, vamos dizer assim, né, ela se relacione melhor
com a parte privada da economia. Então, a gente já avançou bastante, né, na questão de governo digital e assim por diante, mas a gente precisa alocar melhor as pessoas dentro do setor público, a gente precisa racionalizar funções, a gente precisa criar planos de carreira, né, em que a entrada e a saída estejam mais longe uma das outras. A gente tem que pensar em sistemas de incentivos que, de fato, façam com que o setor público seja servidor, né, da economia como um todo. E agora, finalmente, a gente tem a questão da reforma tributária. A gente aprovou, né, quando esse programa aqui for visto, né, eu vou dizer, vai ficar estranho ouvir isso, mas tipo, no dia que está sendo gravado aqui, na noite de ontem, nós aprovamos, basicamente, a reforma tributária na Câmara dos Deputados em 2 turnos, né? Então, essa reforma que se arrastou aí por muitas décadas, foi aprovada no dia de ontem. Tem ainda muitas coisas para serem feitas, ainda mudadas no Senado, tem um bando de lei complementar que ainda vai fazer essa reforma ganhar a sua cara de fato, depois vai ter toda a regulamentação. Então, a estrada é longa, né? Mas a gente finalmente andou nessa estrada, com aspectos positivos, negativos. Talvez não fosse a melhor reforma do mundo, mas talvez seja a melhor reforma possível. A gente está andando, a gente está fazendo algumas transformações. E eu acredito que essas transformações de longo prazo, elas sejam muito mais importantes de serem feitas, principalmente quando elas são endereçadas na direção correta, do que quando a gente faz estímulos setoriais, pontuais, que mudam o sistema de incentivos, que provocam aumentos localizados no tempo, né, para que certos tipos de consumo aconteçam, porque, obviamente, gera impulso ali, gera um favorecimento ali de um setor, mas o resultado é efêmero. O que importa para a gente são, de fato, essas transformações feitas para médio e longo prazo serem coletadas pela sociedade na forma de aumento de sua produtividade. Patrícia, não tem como a gente falar de consumo sem nos aprofundarmos um pouquinho mais aí nos temas de inflação e taxa de juros. Atualmente a inflação vem sendo mais baixa, mas ainda estamos com patamares de juros bem elevados. Esse fator desencoraja o consumo e os financiamentos, certo? O que pode ser feito para baixar esses índices? E as reformas que você citou anteriormente são fundamentais na resolução desse problema a médio e longo prazo, como você colocou aí? Vamos lá, né? A gente vem aí de um tempo de inflação muito alta. Essa inflação, ela não é, vamos ser bem honestos aqui, né? Tipo, ela não é só nossa, né? O mundo passou por um processo inflacionista, né? Um processo inflacionário muito intenso ali no pós-pandemia. Quando a gente descobriu o coronavírus, começou a conviver com a pandemia, né? Os governos decidiram mandar as pessoas ficarem nas suas casas para evitar um processo com reflexos sociais muito dramáticos, né? Se jogou trilhões de dólares dentro das economias, né? E trilhões aqui não é uma figura de linguagem, é trilhões mesmo de dólares na economia. E o que aconteceu? Quando a gente chegou ali no ano de 2021, a maior parte dos países já estava rodando, em termos de atividade econômica, no nível mais alto que tinha em 2019. A questão toda é que a gente não desliga e liga uma economia de novo, depois de jogar trilhões de dólares, mudar a taxa de juros, assim por diante, e acha que tudo vai ficar às mil maravilhas, que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Não funciona assim, né? A gente deu uma bagunçada boa na economia. E uma das sequelas mais relevantes que teve desse processo foi a inflação. Né? Esse desequilíbrio que aconteceu entre um grande impulso à demanda, uma capacidade limitada de oferta para atender tudo aquilo. E a inflação veio, e a inflação é uma máquina de fazer pobres. Inflação é uma forma de desordenar a economia. Governos responsáveis têm que olhar para isso e dizer, epa, isso não pode ganhar força, não.
Isso tem que ser controlado. O que é o remédio mais potente que a gente conhece para controlar a inflação? O remédio mais potente que a gente tem é a taxa de juros. As pessoas sempre me perguntam, mas não tem outras coisas que se possa fazer? Tem, obviamente que tem. Mas tem algumas coisas que os governos gostam muito de fazer, né? Uma das coisas é diminuir gastos, é fazer contrações fiscais, né? A gente aqui no Brasil, a gente viu no ano passado como os governos não gostam de fazer isso, né? Por exemplo, quando a gente fez a PEC da transição precisava de 70, 80 bilhões. A gente passou uma PEC e botava 200 bilhões dentro da economia. Então, toda vez que a parte fiscal não faz a sua parte, a parte monetária precisa trabalhar dobrado. Então, a gente ficava vivendo com taxas de juros mais altas por mais tempo. Qual é que é a boa notícia? A boa notícia é que esse processo de aperto monetário provavelmente acabou. E que nós, a partir de agora, vamos passar por um processo que ainda se tem dúvidas na velocidade, na intensidade, mas de redução da taxa de juros. A inflação, ela reduziu, principalmente a inflação cheia. Quando a gente olha lá os núcleos de inflação, isto é, quando a gente tira coeficientes mais voláteis da inflação, ou que foram sujeitos a certas mudanças relevantes de tributação, como foi o caso de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, assim por diante, a gente ainda enxerga uma inflação que tem características de persistência, mas é uma inflação certamente mais baixa do que se tinha antes. Recentemente, houve uma nova estruturação da meta de inflação, né, em que o Conselho Monetário Nacional indicou que a meta vai ser agora contínua, mas que vai ser de 3%. Isso é uma excelente sinalização, né? Está sinalizando que o nosso compromisso com inflação baixa é de médio e longo prazo. Quando se tem esse compromisso prévio estabelecido, quando a gente já tem um processo de desinflação encaminhada, quando a gente aprova uma reforma tributária que promete mais produtividade para a economia a médio e longo prazo, a gente está criando condicionantes para ter taxas de juros mais baixas a médio e longo prazo. O que precisa se fazer para que isso efetivamente se concretize, né? Que na parte dos gastos públicos também se tenha controle, né? Também se prometa aí que as contas vão ficar equilibradas. E talvez essa seja a sinalização mais relevante de ser dada. A gente fez aí um novo arcabouço fiscal e, na minha opinião, ele é muito pior do que o teto de gastos, mas ele foi bem percebido no mercado porque ele é melhor do que se esperava que pudesse vir, né? Então, quando você espera uma coisa muito ruim, vem uma coisa que não é tão ruim, você já fica contente. Então, a médio e longo prazo, a gente aparentemente está criando condições para ter uma taxa de juros mais baixa. Mas no curto prazo, a gente ainda vai conviver, obviamente, né, com taxas de juros mais altas. Para quê? Entre outros motivos, para tentar expurgar de vez esse processo inflacionário que foi tão danoso para a economia brasileira nos últimos anos. Esperamos essas boas novas aí, né? Patrícia. Tomara. Tomara. Patrícia, você é economista-chefe da FEComércio RS, que opera com bastante representatividade na defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo aqui do nosso estado. A FEComércio RS conta com mais de 100 sindicatos empresariais na sua base e gerencia sistemas importantes como o SESC e o SENAC RS. Por que essas entidades setoriais são tão fundamentais nesse cenário de incertezas econômicas? E também quero saber, na tua experiência de mais de 10 anos na FEComércio RS, como você tem visto de perto esse propósito da entidade sendo aplicado no impulsionamento dos negócios locais? Vamos lá, né? Eu trabalho numa entidade que é sindical. Eu acho que a coisa mais importante que a gente nunca pode perder de vista, né, que as entidades sindicais fazem são os acordos coletivos, né? Nós representamos as empresas
junto aos trabalhadores, né, junto aos sindicatos laborais, para a gente chegar num equilíbrio das relações aí capital-trabalho, em que seja razoável para todas as partes envolvidas. Então, esse eu acho que é o nosso a nossa principal missão, né? A nossa principal missão do ponto de vista legal. Se a gente não faz boas negociações, isso impacta lá na frente numa coisa muito importante para comércio e serviços, que é o peso da folha, por exemplo, né? Então, eu acredito que a gente faz um trabalho muito sério quanto a isso. Um trabalho que, obviamente, tem repercussão, assim, generalizada. Não existe empresa que acabe não sendo impactada pelas negociações coletivas que são feitas pela FEComércio e pelos seus sindicatos. Mas a outra coisa importante é que, enquanto os empresários estão lá, batalhando, que a gente brinca, atrás do balcão, para fazer o negócio acontecer todos os dias também existe, né, uma luta, muitas vezes, sendo travada vamos dizer assim, em defesa de certos interesses. E muitas vezes, esses empresários que estão lá focados no seu trabalho não conseguem defender os seus interesses enquanto grupo, porque eles têm lá o seu trabalho do seu dia a dia. Nós, uma instituição, né, nós vamos muitas vezes ser a voz desses empresários, junto, por exemplo, ao setor público, para explicar o lado de quem está deste lado do balcão. Eu brinco, né, por exemplo, existe um setor que eu acho que ele é foco de muita ação legislativa, que eu acredito de fato que está lá, alicerçada numa boa intenção, mas que, se for posta em prática, começa a inviabilizar a atividade cotidiana, que é o caso dos supermercados, né? O que existe de ações cotidianas no meio legislativo, né, que atingem os supermercados é algo absurdo, que vai de colocar cartazes, por exemplo, espalhados por todas as zonas dos supermercados, avisando coisas das mais diversas possíveis e imagináveis, né? Os empreendedores são cotidianamente sujeitos a uma série de regras que daqui a pouco, se eles tivessem que cumprir todas essas regras, eles ficariam mais tempo tentando dar satisfação ao que foi pedido pela legislação do que cuidando do seu próprio trabalho ali, do seu próprio negócio. Então, a gente trabalha cotidianamente para que o ambiente de negócio seja mais positivo. E ambiente de negócio ser mais positivo é você ter uma tributação mais simples, mais baixa, né? É você ter um regramento da relação capital-trabalho que seja equilibrada, a ponto de lembrar que em muitos negócios, trabalhadores e empresários estão praticamente no mesmo andar, né? Não estamos falando mais daquelas mega corporações que têm superpoderes, nós estamos falando de negócios em que as pessoas estão ali batalhando lado a lado. Nós estamos falando de que, basicamente, negócios têm que funcionar com energia, com pessoas, com recursos financeiros voltados para o negócio e não para se relacionar com o setor público. Então, tudo isso é trabalhar para que, ao longo do tempo, o ambiente de negócios melhore. E em ambientes de negócios melhores, mais fáceis, as pessoas podem se concentrar mais naquilo que é o seu objeto, né? O objeto que é o negócio em si. E quando isso acontece, a gente aumenta a produtividade das empresas e a gente aumenta a produtividade da economia. E com isso, a gente se torna, como sociedade, uma sociedade mais rica. Patrícia, além do e-commerce, quais são as outras oportunidades que estão despontando dentro do varejo? Aqui em Bento Gonçalves nós vamos ter as feiras FIMA e Móvel Sul agora no final de agosto, com mais de 500 marcas da cadeia da madeira e do móvel que vão expor as suas novidades por aqui. Como é que essas empresas podem aproveitar esse momento de feira para alavancar as suas vendas e potencializar as suas marcas? Quando a gente pensa em oportunidades, né, para negócios, eu costumo repetir a seguinte frase, né? Sempre é um bom tempo para boas ideias, mas
boas ideias só são boas de fato quando elas são bem planejadas e ainda melhor executadas, né? Desde 2015, mais ou menos, 2014, a gente tem operado no Brasil com um nível de confiança, seja das empresas, seja dos consumidores, baixo, né? A gente fica abaixo daquela linha dos 100 pontos que definiria a linha de neutralidade entre otimismo e pessimismo. O que significa dizer isso? Significa dizer que todo mundo está muito mais cauteloso, né? Quando é que existe demanda por algo? Existe demanda quando existe o querer e o poder somados. As pessoas querem comprar alguma coisa e elas podem comprar alguma coisa. Essas duas coisas se juntam, tem a demanda. Só que só vai haver uma venda de fato quando do outro lado tiver alguém ali oferecendo o produto. Então, olha quantas coisas tem que acontecer para que o consumo de fato aconteça. Quando a confiança está baixa, o querer mingua. Nesses últimos anos, a gente teve processo inflacionário, agora está com taxa de juros mais alta, isso também inibe o comportamento de consumo, a gente sabe que as pessoas acabaram se endividando. Então, tanto o querer quanto o poder já ficam reduzidos, o que reduz a demanda em termos potenciais. Para você tentar fazer com que dentro dessa demanda, que está mais reduzida, exista de fato consumo, tem que ter um apelo muito grande de quem está ofertando o produto. Então, a primeira coisa, aonde as pessoas enxergam oportunidades de consumo? É lá onde as empresas têm que ofertar os seus produtos. No passado não muito distante, a gente dizia que tinha alguns P's, né, para as empresas fazerem escolhas, né? E aí eu tenho uma amiga minha que fala assim, os maiores P's do marketing são ponto, 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 ponto e ponto, né? Então, tipo assim, ela escolheu o ponto onde você ia colocar a sua loja. A pergunta é, qual é que é o ponto onde toda loja precisa estar? É aqui. Porque aqui é o ponto que está na palma da minha mão o tempo todo. Mas a gente fica falando de e-commerce, mas para você conseguir, né, efetivamente, que alguém entre num site de e-commerce, você tem que ter essa marca já na cabeça da pessoa. Então, para conseguir fazer um site, fazer aquele site ter a movimentação necessária, tem que ter muito investimento, né? Investimento quase que nem um ponto físico. Mas nas redes sociais, que é onde as pessoas passam muito tempo, aquele tipo de investimento para começar a gerar resultado é infinitamente menor. Então, acho que uma coisa que tem que existir é que as marcas precisam estar nas redes. E elas precisam estar nas redes para tentar despertar este querer. As pessoas, quando elas começam a ser impactadas positivamente, convencidas de algo, né? Mesmo num ambiente de baixa confiança, elas despertam esse querer. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. A segunda coisa relevante, né, é você ter características específicas na sua marca que façam o seu produto ser desejado. Obviamente que quanto mais qualidade você conseguir entregar, né, no caso de móveis, né, quando você oferecer design, quando você oferecer conforto, tudo isso são características extremamente positivas. Mas num país que nem o nosso, em que as famílias têm orçamentos muito apertados, ter preço faz uma diferença incrível. Então, se você consegue, né, combinar essas duas coisas, né, que é qualidade e preço, você tem um diferencial muito significativo. Na terceira questão importante, que não pode ser esquecida de maneira nenhuma, é a questão do atendimento. Você precisa atender o seu cliente em todas as fases, né? Naquela fase de apresentação do produto, na fase de efetivação da venda e principalmente no pós-venda. Porque muitas vezes a gente está falando, né, de compras que muitas vezes vão ser compras de valores médios maiores do que a média de preço que as pessoas costumam gastar nas suas compras cotidianas, e de produtos que vão ficar na casa das pessoas durante mais tempo também. Então, esse atendimento ele tem que ser muito bem feito, porque
provavelmente, se ele for mal feito, ele vai ser uma propaganda negativa que vai ganhar escala, mas se ele for um atendimento positivo, ele também vai ganhar muita escala, porque as pessoas vão falar a respeito disso, né? As pessoas dificilmente ficam falando de uma xícara que compraram, mas elas comentam a respeito do sofá que elas compraram, da mesa de jantar que elas compraram, da cristaleira que elas compraram, e assim por diante. Então, essas dimensões eu acho que são muito importantes da gente ter em mente aqui, né? Voltando então a frisar, a gente está num período em que o querer manifestado pela confiança está mais reduzido, e isso já é há bastante tempo. O poder de compra das pessoas está limitado por algumas questões, né? Essa questão da inflação que andou muito alta durante muito tempo, agora juros elevados, famílias endividadas. Então, tudo isso reduz o potencial de demanda. Quando a gente tem potencial de demanda reduzido, o esforço de venda precisa ser maior, precisa ser mais efetivo. Quando você não tem um consumidor que está ali disponível, disposto a comprar, o ato de vender tem que ser infinitamente mais ativo. E aí, casa essas duas coisas. A gente precisa ter pontos físicos muito bem estruturados, né? Mas a gente precisa ter essa presença na internet, especialmente nas redes sociais, também muito bem desenhada, para que a gente consiga fazer com que efetivamente vendas consigam acontecer. Patrícia, a gente está se encaminhando para o finalzinho do nosso bate-papo econômico, que foi sem dúvida muito produtivo e muito enriquecedor. Para finalizar essa conversa, eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma dica financeira pessoal. Lá no começo do nosso bate-papo, a gente comentou que a economia impacta a vida de todo mundo o tempo inteiro, embora nem todas as pessoas percebam. Mas diante desse cenário que você nos explicou agora, com todas essas certezas e incertezas que cercam a gente, qual é o melhor comportamento financeiro que a gente deve adotar? Tanto para atividades rotineiras, como uma ida ao supermercado, quanto para questões mais complexas de investimentos nas empresas. O que a gente precisa lembrar? Olha, quando a gente começa a falar, né, sobre educação financeira, né, a gente fala muitas vezes da educação financeira para as pessoas, né, mas a gente precisa também ter uma educação financeira empreendedora, né. Recentemente eu tive no Taquara Summit, e aí eu tive a oportunidade de falar com muitos empreendedores, e eu estava dizendo para eles uma coisa muito simples, né, todo empreendedor, quando ele começa um negócio, ele pensa emocionadamente no produto que ele vai fazer, em como é que ele vai atender as pessoas, mas ele não fica nem um pouco emocionado dizendo, nossa, eu vou passar aquela sexta-feira inteira na frente de uma planilha do Excel, ou na frente do meu sistema financeiro, para ver se as contas estão todas direitinho. Ninguém pensa nisso, né? Então, mas isso é a essência, né? Eu já vi muita empresa com um produto bom, um grande público consumidor, e que quebrou, porque não tinha as finanças sob controle, né? Então, quando a gente vai olhar, vou começar pela questão empresarial aqui, né? A gente precisa dar atenção a isso. A gente precisa comprar bem, a gente precisa desenhar margens que não só garantam que a gente participe do mercado, mas que garantam rentabilidade para que esse negócio seja capaz de fazer investimentos nele mesmo, para ele conseguir permanecer, né, durante muito tempo nesse mercado. A gente precisa entender claramente que essa busca por novos fornecedores, ela precisa ser contínua na tentativa de reduzir custos e aumentar qualidade. A gente precisa, obviamente, pensar no momento que a gente vai vender para o nosso consumidor, as condições que a gente está vendendo para ele, porque as condições que a gente vende nosso produto para ele também vão determinar o fluxo de entrada de recursos. E isso tem que ser muito bem planejado. Nós estamos num momento em que a inadimplência está muito elevada. Se você dá crédito ao seu consumidor, você tem que ter consciência de que você está se abraçando num risco especialmente grande nesse momento. Então, quando você vai tomar crédito, você tem que entender, né? Eu brinco sempre, né? Não vá falar com o gerente do seu banco, porque o gerente, lembra, ele é do banco, ele não é seu, né? Então ele vai fazer um negócio que seja essencialmente bom para o banco. E lembrando,
um momento em que a gente tem margens operacionais muito baixas, muito complicadas de serem auferidas, né? É muito complicado perder isso na parte financeira, quando a gente, por exemplo, toma dinheiro emprestado a taxas muito elevadas e não aplica, muitas vezes, esse dinheiro com a responsabilidade que tem que ser aplicada. Então, do ponto de vista empresarial, é isso. Do ponto de vista familiar, o que eu diria é o seguinte: no passado, a minha mãe, a tua mãe vivia, né? Ela vivia num mundo infinitamente menos complexo que o nosso. Ela tinha muito mais dificuldade para certas coisas, mas em outras coisas a simplicidade ajudava ela, né? Então, quando eu era pequena, eu brincava com bonecas, e eu brincava que tinha uma boneca, era a boneca rica, que ela tinha um cartão de crédito, né? Então, ela tinha um American Express, né? Ok? Então, o que acontecia? Cartão de crédito era uma coisa que pouquíssimas pessoas tinham, especialmente aqui no Brasil. Hoje, cartão de crédito todo mundo tem. Quando a gente faz compras no cartão de crédito, a gente já não tem mais aquele controle físico do tenho dinheiro, não tenho dinheiro, né? E a gente sente menos dor no bolso quando passa o cartão do que quando a gente tira o dinheiro para pagar. E isso é explicado pela economia comportamental. Se a gente passa esse cartão e não tem controle nenhum de como essas parcelas que vão comprometer nossa renda futura afeta o nosso consumo corrente, a gente pode ser que tome decisões muito erradas. A gente pode ser que gaste muito mais do que a nossa capacidade de fato de gastar. Então, o primeiro convite não é um convite muito legal de se fazer, mas é de botar na sua agenda aí, né, um encontro com as suas finanças. Porque coisas importantes na vida precisam de tempo. Se a gente gasta tanto tempo na nossa vida para ganhar dinheiro, por que a gente não gasta tempo para cuidar do dinheiro que a gente tem? E cuidar do dinheiro que a gente tem é entender quando ele entra, quanto entra, mas é principalmente cuidar quanto sai, quando sai, para onde sai, para saber se essas escolhas que a gente está fazendo são escolhas que não estão levando a gente para o fundo do poço a médio e longo prazo, se elas estão consistentes, né, com os objetivos de vida que a gente tem, se elas não vão comprometer a nossa capacidade de consumo corrente de todos os dias. Então, é essa parada, é esse cuidado, é esse controle, é esse salto de responsabilidade com nós mesmos, que eu acho que se todo mundo tivesse, a gente certamente ia ser mais feliz. E aí vem um ponto importantíssimo aqui, tá? Tem gente que diz assim, mas eu ganho tão pouco que não vale a pena cuidar. Eu sempre brinco que se você tem uma garagem muito estreita, aí que você tem que prestar atenção como é que você vai estacionar para não se riscar dos dois lados do carro. Onde tem um orçamento muito estreito, é aí que a gente tem que cuidar, para a gente não tomar decisões que nos afundem. Porque lembra, né? Sua vida já vai ter um bando de problemas que vão acontecer naturalmente mesmo tu fazendo tudo certo. Imagina tu podendo evitar problemas que são evitáveis. Pelo menos algum alívio, certamente, no teu dia a dia tu vais ter. Perfeito, Patrícia. Adoramos essa conversa. Foi muito enriquecedora mesmo. Você falou dessa economia, dessa perspectiva da economia do Brasil de um modo muito didático. Obrigada pela tua participação aqui, foi ótimo. Querida, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite em meu nome, da assessoria econômica e da FEComércio, né? Nós agradecemos essa oportunidade e ficamos sempre aí à disposição. Muito obrigada, Patrícia. Um grande abraço. Grande abraço. E nós agradecemos a todos pela audiência e já reforçamos que você pode se programar para participar da edição 2023 da FIMA e também da Móvel Sul. A união desses eventos se repete nesse ano com a proposta de reaquecer as vendas no segundo semestre e, claro, com expectativa de negócios entre toda a cadeia de imóveis. Lembrando a todos que o credenciamento para os visitantes está disponível no site de ambas as feiras.
e é uma ótima oportunidade para profissionais da área conferirem as novidades que vão ser apresentadas por mais de 500 marcas expositoras. Então, anote aí na sua agenda, FIMA Imóvel Sul 2023, de 28 a 31 de agosto, na Fundapark, aqui em Bento Gonçalves. Nós agradecemos a sua atenção e até mais. Tchau, tchau!